Oi, pessoal, tudo bom? Olha quem tá aqui! Oiê! Ai, Maravilhosa! Você quer sincronia? Gente, eu amei! Seguinte, menino Kleber veio aqui hoje pra gente falar um pouco sobre como foi a nossa primeira vez com o mesmo sexo. Olha. Que vai ser assim, um grande bate-papo, uma grande putaria Papinho. do amor. Gosto. Vai. Como é que foi pra você saber, tipo, o momento que você pensou, meu Deus, realmente vai acontecer, eu realmente tô indo fazer isso, o que você pensou? Então, pra mim foi de boas, porque a primeira vez que eu fiz era uma pessoa que eu tava ficando, há muito tempo eu já queria. Mas assim, já tava, tipo assim, aos 3 meses já ficando, e já tava, tipo, chegou um momento que já tava estourando, assim, sabe? Aí eu queria muito, mas assim, na hora você bate e fala assim, eita! É um caminho sem volta! Tem um peru aqui, eu não tô acostumado com isso não, sabe? Então você já tinha transado com meninas antes? Já. Então, porque, tipo, eu só fui me entender como bi, a primeira vez que fui ficar com garota eu já tinha, tipo, 20 e poucos. E menina eu já tinha desde o começo, igualzinha, sabe? igualzinha. Então, aí foi complicado. Mas assim, pra mim até que foi de boas. Exatamente por isso que eu acho que eu já tava meio que gostando da pessoa, então, tipo, eu já queria. Então, foi mais fácil. Tá habituado. Sim, mas eu acho que o pior não pior, é top. Mas assim, o mais difícil pra mim foi a diferença de corpo, sabe? Tipo... Nossa, eu sentia diferente. É porque pra mim... diferente nesse sentido. É que pra mim foi, tipo, muito contrário. Porque eu acho que... Polêmica, tá? Que eu vou dizer. Mas, sei lá, eu acho que pra mim transar com mulher é mais confortável. Literalmente confortável do que transar com homem. É a impressão que eu tenho. Tipo, eu acho que, tipo, as coisas funcionam... pra mim encaixa melhor ali, entendeu? Eu não sei. Eu entendo. Calma. Tá, filtrando aqui. Eu entendo. Porque assim, eu tenho sérios problemas também. Porque, tipo, por mais que eu seja bi, eu já fiz muito mais com meninas e eu me sinto mais confortável em chegar lá. Faz sentido. Entende? Assim, por mais que eu seja homem, eu entendo que a maioria dos homens são muito escrotos. Então, eu tenho receio de... Eu entendo super. Sabe? Tipo, dependendo do cara. Tipo assim, tá, já fiquei com caras, mas normalmente os caras que eu fico são, tipo, super tranquilos, de boaça, sabe? Tipo, tranquilos da vida. Mas eu acho que, tipo, exatamente por isso, eu fico pensando assim, tá, se eu fosse ficar com um garoto que eu não tenho total liberdade, eu acho que eu ficaria mais, tipo... Não, calma. Entendi. Calma, vamos com calma, tá ligado? Ai. É complicado. A primeira vez, eu não transei com muitas meninas na vida, né? Mas a primeira vez que eu transei foi num momento super aleatório, que era tipo assim, tava rolando, inclusive já falei disso no outro vídeo. Enfim, tinha uma galera na minha casa, tava bebendo e me desafiaram a beijar a menina. Eis que beijei e fiz todo o resto, tipo, adorei muito. Certo. Exato, eu falei, gente, pulando as etapas. Realmente entendi que eu gostava muito daquilo. E depois, quando eu tive um date com uma menina e saí, sabe, tipo, rolou todo um romancezinho, eu fiquei muito mais constrangida, tipo, ai meu Deus, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Eu acho que o pior é isso, parece que fica um diabinho aqui falando assim, olha só o que você tá fazendo, sai disso, sabe, entendeu? E tipo assim, eu não queria, a menina sabia que eu era bi, que eu tinha me relacionado muito mais com homem e ela era lésbica, então ficava aquele momento tipo assim, ela sabe que eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Tipo... Então, pra mim isso também foi muito bom, porque quando eu fiquei com o menino, ele sabia que eu nunca tinha feito, eu sempre deixei tudo claro, sabe? Sempre deixei tudo claro. Então, mas eu só cheguei a fazer com um cara na minha vida. É foda. E hoje em dia, tipo, quando eu paro pra pensar nessas coisas, tipo, eu penso na quantidade de crushes meninas que eu tinha na faculdade e que, tipo, eu ficava só... Achando que era amizade. Exato. Nossa, que sim. Que ficava, tipo, nossa, muito. eu te acho tão incrível. Exato. E você tem uma admiração pela pessoa, assim, caralho, que pessoa. Exato. Eu quero ficar com essa pessoa o tempo todo. Mas sabe que você queria ficar com ela pelada. Mas, tipo... Exato. Tá, mas e depois? Foi sossegado? Tipo, eu acho que você pensou... Tipo assim, eu acho que pra mim foi tipo, exatamente por isso. Que foi mais difícil a minha questão de aceitar que eu era bi. Então eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. E tipo assim, e como eu já cheguei na aceitação, assim, já com uma pessoa, eu fiquei com uma pessoa e depois eu pensei, tipo, o que eu tô fazendo? E com essa mesma pessoa, eu comecei a gostar dessa pessoa. Então ficou por muito tempo, sabe? Então eu acho que pra mim isso foi de boas, porque eu fui aceitando. E ao mesmo tempo, tipo assim, meu coração falava assim, não, vai, tá tudo bem, tá tudo bem, exatamente. Sabe? Então pra mim isso foi tranquilo. Eu acho que o pior foi quando eu falei assim, beleza, olha só, transei com o menino. E agora? Como que eu vou falar isso pras pessoas? Sabe? Porque, tipo, você aceitar e você achar que é de boas, ok. Mas na parte quando você tá se aceitando, você falar, pra mim, foi muito dolorido. Eu entendo. Porque pra mim, como, tipo, na primeira vez que eu fui com uma menina, eu já transei com ela, eu ficava, tipo, não, foi só uma putaria. Eu não gosto de me
menina, nada a ver. Daí quando eu tive um date com uma menina e falei assim, eu tô muito afim de vocês, sabe? Aí eu falei assim, realmente. Pra mim foi, tipo assim, pra mim eu não me imaginava com meninos. Porque como eu disse, eu me sinto mais confortável, assim, ficando com meninos, assim, tipo, sei lá, não tô numa balada, eu me sinto mais confortável em chegar numa menina do que assim, um cara chegar em mim, eu fico tipo... Eu também, eu fico mais confortável em chegar em homens, no caso. Então, aí eu acho que por isso, por mais que eu tivesse transado com menino, eu falei, não, fiz, mas é essa pessoa. Exato. É essa pessoa que ela é muito top e tal, sabe? Eu entendo. E não vai mais acontecer, né? À toa que eu fiquei com o menino e depois eu fiquei, tipo, 2 anos só ficando com menina e tal, sabe? Enfim, até cheguei a beijar meninos e tal, mas, tipo assim, nunca nem quis fazer nada, sabe? E era, tipo, imagina, era só... Só dei um beijinho. Putaria. Não, então, a primeira vez que eu fiquei com um menino, pra mim era tão de boa, sabe? É porque, assim, a minha vida inteira, eu sempre falava, tipo, ai, não, pai, menina, caguei. Tudo igual. Então, pra mim, tipo assim, por mais que eu não soubesse aquilo, tipo, de verdade, era só assim, são pessoas, então, ok. Mas, aí, a primeira vez que eu cheguei com o menino queria muito ficar comigo. Ele tava muito nervoso. Mas pra mim era tão, tipo, de boas, que eu cheguei, assim, nunca tinha ficado com o menino. Eu peguei o roseiro, assim, beijei e falei assim, tá feliz? Aí, tipo... Porque ele tava, tipo, muito nervoso, ele tava suando, ele tava assim, sabe? Eu falei, calma, tá tudo bem. Eu beijei e falei assim, tudo certo. Você tava aí Você agora. viu como é normal? Foi tipo isso. Então, porque pra mim foi muito normal. Tipo, sempre foi muito de boas. Eu acho que pra mim foi pior quando eu precisei falar. Falar, tipo, pra família, falar pros amigos mesmo. Sim. Até porque como eu era muito interior e só andava com menino hétero, sabe? Quando eu fui falar, que foi tipo... Aí eu ficava assim, então, gente... E é muito diferente, porque pra você é tipo assim, o viado enrustido e eu sou tipo a hétero que quer biscoito, sabe? Tipo, são coisas muito diferentes. Nossa, eu odiava. Tipo assim, depois que eu fiquei com o menino, eu fui e falei... Eu não falei pra geral, assim, só falei pros meus melhores amigos, mas mesmo assim, você sente que tem aquele olhar diferente, sabe? Sim. Aí, tipo, depois eu ia ficar com uma menina, eles me levam, tipo, você tá ficando só porque os outros estão aqui, né? Mas... Nossa, sim. E tipo assim, na minha faculdade eu tinha uma amiga que era super amiga, que era sapatão. Inclusive ela que foi, tipo, ela me ajudou muito a, tipo, ter coragem de ficar com a menina, chegar em meninas e tal. E, tipo, parecia que a gente tinha virado um complô, sabe? Nada a ver, tipo, eu tava tentando ter apoio, sabe? Tipo, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que eu faço. Mas eu acho que pra mim, pelo menos, o pior foi como eu comecei toda essa situação. Eu já tava vindo pra São Paulo, mas eu tava no interior. Eu não conhecia. Eu até falei isso no meu canal, que, assim, eu não me identificava como bi, como gay, como nada, porque eu não tinha nenhuma representatividade. Tipo assim, o que eu via era, beleza, você vai ficar com meninos automaticamente, você tem que ser mega afeminado, você, tipo, na minha cidade, pelo menos, os viados que eu conhecia, eu era, tipo, cabeleireiro, essas coisas, sabe? Eu falava, mano, eu não. Aí quando você olha pra televisão, tem, tipo, sabe, é pior ainda, é mais estereotipada ainda. Eu falava, não deve ser não, sabe? Foi só um beijinho aqui e tá tudo certo. Aí depois que eu vim pra São Paulo, minha mente fez... Idem. Aí eu falei, gente, não precisa, sabe? Tá tudo bem. E era muito maluco, porque até as pessoas que eu conhecia que eram bi, eu jamais ia saber que eram bi. Porque, tipo, eu namorava uma menina e falava assim, é lésbica. Eu sei fazer sentido. Pra mim, quando eu fiquei com um menino pela primeira vez e comecei a aceitar isso, parece que eu entrei dentro do armário de Narnia e comecei a descobrir um monte de pessoa que também é. Eu fiquei assim, meu Deus, você também? Exatamente. Como assim? Você também? Jamais sério? imaginar, como assim? Ainda mais quando a pessoa, tipo, tem muito estereótipo da hétero ou do hétero, você fala, tipo, nossa... Sim. Nada a ver, você viu? Como assim? Jamais imaginar. Você fala assim, nossa, mas faz todo sentido. Pra mim, assim, sua sexualidade define o que você quer. Exatamente. Quer, olhou, quer, é aquilo. Meu Deus, exatamente isso. Nunca foi tão simples. Olhou, quer. Sim, exato. A sua primeira vez foi boa? Com mina? Sim. Foi maravilhoso. Foi incrível, assim. Eu fingi toda a experiência que eu não tinha. E foi muito bizarro, porque a menina também se descobriu depois. Porque em tese, até aquele momento, as duas achavam que era hétero. Daí, tipo, as duas ficaram enrolando o bagulho e falou assim, nossa, e aí, né? Sabe? A gente ficou... Gente, não sabia. Não, mas pra você foi muito estranho, porque foi tudo de uma vez só. Primeiro beijo, primeira vez. É porque, mano, a gente não queria parar. Simplesmente a gente foi se pegando e falou assim, nossa, da hora. Mas e foi se pegando, e foi se pegando, e foi se pegando, e falou assim, mano. Mas, tipo... Pra mim, tipo, pra mim foi mais ou menos isso, mas a primeira vez que eu beijei uma pessoa, eu acho que eu percebi pelo beijo, tipo assim, como eu já tava meio afim da pessoa e tal, na hora que eu beijei, tipo assim, eu tava, sabe, eu tremia de pé a cabeça, e eu ficava tipo, o que tá acontecendo, sabe, tipo, tá errado isso, tá errado, calma, sabe, aí eu acho que isso foi o pior, porque, como eu disse, quando eu cheguei a fazer, eu já sabia que ia rolar, só que assim, a primeira vez que eu beijei também, eu só não fiz nada porque eu tava na balada, que tipo, sabe, quando eu beijei tanto, que ele falou todo porque na balada. Você fica com tesão na pessoa. Já chegou até o segurança próximo. Tô de olho aqui. E é isso, tipo...
E é muito maluco, porque ao mesmo tempo que a gente quer muito, a gente fica tipo, não, mas não pode errar. É porque a gente é educado a não. Exatamente, então a gente sente que é errado. A gente sente que é errado e sente que não é. Sabe? Fica uma meio briga, assim. É igual aquele negócio do Nejinho mesmo, sabe? Exato. Tá errado. Não, tá tudo bem. Aí você fica tipo... E é muito maluco, até esse rolê que, tipo, relaciona muito com promiscuidade. Tipo, e pra gente foi muito isso, né? Tipo, achei que é só um negócio Sim. e tal. E, tipo, querendo ou não, cara, essa é a única forma que a gente tem acesso. Porque se não fosse assim, não ia ser de nenhum outro jeito. Porque nunca que eu ia me sentir confortável pra achar uma mina pra sair, sabe? Tipo, Verdade. Querendo ou não, sabe? No fim das contas, é como a gente descobre isso. Eu já percebi muito isso hoje, quando eu converso bastante com pessoas do meio e tal. Ou é assim, ou a pessoa já sabe desde criança, porque nunca sentiu atração pelo sexo oposto e já sabe. Ou a pessoa que ela foi construída achando que era hétero. Exatamente. Aconteceu algo assim, tipo, muito sexual, de muito tesão, assim, falou, eita, calma. Aconteceu. Exatamente. Sabe? Porque, tipo, se não for com essa desculpa, né, a gente Sim. nunca vai se permitir. É muito triste, mas é um fato. Tipo, se não for nessa intenção, a gente não se descobre. Ou demora mais pra se descobrir, sabe? Porque quando que eu entendi que aquela admiração era um crush? Gente, isso pra mim foi o E pior. não ia cair essa Não ficha pior, nunca. assim, mas assim, depois que eu fiquei, que eu falei, tipo, mano, isso que eu tô sentindo aqui agora, eu senti aquela hora, só que era meu amigo, tipo, eu tava jogando Uno, sabe? Sim, aí você fala assim, nossa, aquela breja, aquele dia, acho que foi diferente. Sim. É muito louco, né? Todas as fichas caem assim, ó. Mas Adoro. acho que é isso, amigo. Obrigada, volta logo. Eu tô com Pode saudade. deixar. Voltarei. É isso, quem não conhece o canal do Kleb, por favor, é maravilhoso, super alto astral. Obrigado. Tá no card. E aí, você faz paz comigo? Aqui, 1, 2, 3 e... Paz.